Então, gente, bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estamos iniciando um novo ciclo aqui no Instituto Humanizo no Mente Renovada, porque nós temos muitos alunos fora do Rio de Janeiro, né? E muitos pedem aula pelo Zoom ou por alguma plataforma. Já tem todas as aulas gravadas, né? Lá no portal do Instituto Humaniza. Já tem as 22 aulas, as 22 atividades, tira dúvida comigo. Mas é sempre bom, ao vivo, estar tirando dúvidas, né? Conversando. Já temos a Dinaí aí, que já está formada, mas está sempre assistindo às aulas. Temos a Fernanda, a doutora Valéria, o Ronaldo, que já está, o Eduardo está em formação, está nesse processo aí de crescimento muito bem formado, está sempre aí nos grupos compartilhando, trocando pensamentos. E é a primeira vez que nós estamos fazendo aqui aula. Eu já fiz florais, vários outros cursos online. E semana passada foi até o primeiro online, né? Eu sou muito mais presencial. Mas nós vamos hoje começar mais uma aula. Bom dia a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos. Quiser compartilhar esse link com alguém, para alguém assistir. Eu estou gravando também essa aula depois, para a gente disponibilizar essa aula depois. Ótimo. Hoje nós vamos falar sobre um grande psicanalista que contribuiu muito para a psicanálise e contribui ainda hoje muito, porque as teorias, o nome dele é Donald Winnicott, as pessoas conhecem mais como Winnicott, né? E as contribuições dele foram muito boas para a psicanálise e atualmente para nós que somos psicanalistas, para nós que somos educadores, querendo ou não, o psicanalista ele é um educador, o psicanalista ele é um interpretador de inconsciente, mas ele é um ensinador, porque nós ensinamos muitas coisas dentro do consultório para os nossos pacientes, nós ensinamos para as pessoas que estão à nossa volta, porque se nós todos os dias acordarmos com esse pensamento de ensinar alguma coisa para alguém, de aprender alguma coisa com alguém e se divertir, nós viveremos muito mais tranquilos. E as teorias de Winnicott, muito boas para o nosso crescimento. Então, vamos lá. Winnicott, ele nasceu em 7 de abril de 1896, na Inglaterra, de uma família metodista. Esse dia eu estava conversando com uma aluna, eu não sei nem se ela vai conseguir entrar, eu mandei um link para ela, porque foi uma dessas conexões que só a parte divina explica. Ela me encontrou pela internet por uma amiga e tal, e ela é brasileira, mas mora há mais de 20 anos na Áustria. E nós estávamos conversando sobre isso. Eu dei uma consulta para ela, estávamos conversando sobre essa guerrinha, né, que tem entre os Estados Unidos e a Inglaterra, Londres, porque quando Hitler ele entra ali para invadir os países Alemanha, ele era alemão para invadir onde Freud estava, as Nações Unidas eles pediram autorização para Hitler para tirar Freud e sua família. Ele era um médico muito bem conceituado e as Nações Unidas deram duas opções. Ou Freud ia para os Estados Unidos ou Freud ia para Londres. Freud escolheu ir para Londres e ali ele abriu a Sociedade de Psicanálise de Londres, né? Tiveram grandes psicanalistas com ele lá. Só que até hoje a psicanálise agora está mudando, ela não é muito bem vista nos Estados Unidos. Agora está mudando por causa dessa decisão de Freud. Ficou essa guerrinha. Nos Estados Unidos eles trabalham muito com o TCC, né? Terapia cognitiva comportamental. Mas está mudando isso, nós já temos até psicanalista nos Estados Unidos e nós temos certeza que vamos ganhar aquele espaço lá também através da dedicação, do respeito às pessoas. Então ele nasceu na Inglaterra numa família metodista.
tinha duas irmãs mais velhas, né? Aos 14 anos foi enviado para o internato. Estudou biologia e depois medicina, especializando-se na área da pediatria, onde atuou por 40 anos. Observa que ele era pediatra. E por que ele contribuiu muito com a psicanálise? Por causa dos estudos dele com a pediatria e com as crianças. É muito bom hoje o Winnicott, ele se encontra tão presente para nós que somos psicanalistas e para pais, porque as teorias dele, as contribuições, ajudam muito nesses problemas que geram nos adolescentes, nas crianças hoje em dia. Né? Tivemos agora há pouco tempo um caso aí desse menino de 13 anos lá em São Paulo, que entrou na escola, esfaqueou, matou uma professora, esfaqueou os amigos e tal. Então, algumas teorias de Winnicott abrem a nossa mente, abrem o nosso inconsciente de conhecimento para a gente poder ajudar as pessoas, né? Trabalhou no hospital em Londres como pediatra, psiquiatra e psicanalista infantil. Sua obra foi dedicada à construção da teoria do amadurecimento pessoal. Então, o Winnicott ele se especializou no amadurecimento pessoal do ser humano. Porque se você tem um amadurecimento pessoal, você cresce de uma forma sadia, de uma forma que você vai conseguir conviver com a sua vida. Então, foi o primeiro psicanalista, nota isso, o primeiro psicanalista pediatra da história. Ele foi o primeiro psicanalista pediatra da escola. Eu gosto muito das teorias de Winnicott. Inspirações teóricas. Todo mundo tem uma inspiração. Nós sabemos que a psicanálise foi criada por Sigmund Freud. Todos os outros que vieram, eles são ramos, né, da raiz de Freud. Lacan, Winnicott, Bion, Melanie Klein, a própria filha de Freud, Diana Freud, tantos outros contemporâneos de Jung, que trabalhou com Freud. Você observa que cada pessoa tem uma inspiração, cada pessoa tem aqueles outros teóricos, aqueles outros professores que vai interferir nele. Então, as inspirações teóricas, ele procurou por Melanie Klein, após a indicação de seu analista pessoal, James Strachey. Ou seja, ele procurou Melanie Klein estava ali por Londres, por iniciativa e indicação do seu analista. Então, você observa um homem que era médico, um homem que era psicanalista infantil e foi indicado para um analista pessoal. Isso é muito interessante, que o analista pessoal dele indicou Melanie Klein, que também era uma especialista em crianças, na parte infantil. Uma coisa que eu quero falar aqui, nós que somos psicanalistas, ou futuros psicanalistas, nós temos que entender que nós vamos ter que estudar e ter analista pessoal o resto da vida. Porque nós não somos super-heróis, nós não somos de ferro, nós não somos computadores que muitas vezes você deleta, o computador tem aqui uma tecla que você marca o que você não quer e você dá um delete e aquilo vai embora do seu computador, ainda fica na lixeira que se você quiser recuperar depois, você recupera. Mas a mente humana não. A mente humana, ela tem um inconsciente, fica tudo guardado ali. Os recalques, as frustrações, as experiências traumáticas. Esses dias, o Eduardo, ele colocou algumas coisas lá no grupo que eu fiquei analisando, né? Ainda bem que ele é muito bem concentrado, está sendo direcionado e sendo tem analista pessoal dele, que é a doutora Tânia Garcia, muito boa, porque o que ele colocou ali, que durante muito tempo ele trabalhou em presídio, né? Ele viu homens ali que, do nada, o inconsciente abre e é uma violência tremenda, eles arrancam o pescoço, eles arrancam a cabeça, fazem atrocidades e depois ficam normais como nada tivesse acontecido. Então, você observa que existe, eu não digo traumas, mas existe memórias traumáticas dentro do Eduardo.
que de vez em quando ele lembra. Então, é preciso ter um analista pessoal para quê? Para você conversar, para você passar. Tem coisas, como eu sempre digo, tem coisas que abrem o nosso inconsciente, tem coisas que muitas vezes você... eu sempre falo, o nosso ID, ele tem gatilhos, gatilhos mentais que fazem com que eu e você lembramos das coisas. Os gatilhos mentais faz com que eu e você começamos a lembrar das coisas que foram traumáticas para nós. A gente começa a lembrar de coisas que passamos, segundo até o doutor Augusto Cury, né? Gosto muito do doutor Augusto Cury, ele fala sempre da RAM, né? O RAM, registro automático de memória. De acordo com a intensidade das suas emoções, enfrentada em algum período e algumas situações, tudo aquilo que você passou é registrado de forma automática na sua memória. Exemplo, um assalto, uma briga, uma cena de violência que você presenciou, aquilo é registrado de forma automática na sua mente. Você lembra do dia, você lembra dos fatos, você lembra como foi, você lembra de N fatores que interferem e te faz lembrar. Também, de forma muitas vezes positivas, né? A nossa memória, usando o processo de RAM, que é registro automático de memória, lembra também. Eu lembro do dia do nascimento dos meus filhos, o horário, como foi a cirurgia, o nome do médico, eu lembro de tudo, porque é registrado de forma automática na nossa mente. Então, todos nós que somos psicanalistas, futuros psicanalistas, terapeutas, psicoterapeutas, nós precisamos entender que não pode deixar de ter o quê? De ter uma análise pessoal. Não podemos deixar de entender que nós precisamos sempre estar com alguém que possa nos ajudar. É sempre bom, até uma coisa interessante, você tem que se colocar, eu pelo menos, nós temos que tentar sentar todos os dias na mesa. Eu estou falando isso de forma metáfora e também de forma na nossa mente, imaginar, mentalizar o quê? Todos os dias eu preciso sentar numa mesa onde pessoas saibam mais do que eu. Porque se eu sentar todos os dias, até com o meu próprio eu mesmo, se eu sentar todos os dias, seja com um livro, seja com uma mentoria, seja com pessoas novas, se eu sentar todos os dias com pessoas que sabem mais do que eu vou aprender muito mais. A Edinaí quer perguntar. Fala, Edinaí. Abre o seu áudio e fala. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Professor, eu estava, quando o senhor falou sobre abrir a janela da mente, hoje, hora que eu estou na chácara aqui, mas meu esposo, hora que a gente acordou, aqui não tem estuque, né? Eu comecei a lembrar da nossa infância, né? Assim, quando a gente morava na outra cidade, que era muito bom, porque eu tinha uma prima que vinha para brincar com a gente. Aí eu falei assim, meu bem, como a nossa mente abre as janelinhas, né? Aí eu falei, só que nesse momento agora eu tenho boas lembranças. Mas ontem, quando eu fui arrumar a mala para vir para cá, eu peguei essa mala aqui e eu não quero mais carregar essa mala, porque ela me traz lembranças traumáticas. Porque quando eu fui transferida dessa cidade para outra, eu morava sozinha em outra cidade, todos os dias eu chegava, eu ia com essa mala. Aí todas as vezes que eu olho a mala, eu me vejo atravessando a rua na frente da igreja católica da cidade que eu trabalhava e morava sozinha, indo para o meu quartinho. E me causa mal. É aquilo que a gente sempre fala. Um conselho para você: joga essa mala fora. Eu peguei hoje, né? Peguei ela ontem para usar, né? E aí hoje eu falei para ela que eu acordei, eu vi assim as telhas, tudo bonito, assim, lembrei quando era criança que a gente brincava com as imagens, que o sol refletia, e dei aquela imagem boa. Aí do nada eu olhei em cima da outra cama, tava a mala. Aí eu falei, não quero essa mala, não Então, quero. o que essa mala é? Essa mala é um gatilho mental que te faz lembrar de coisas ruins. Então, objetos, músicas, pessoas, uma fala de alguém pode abrir o nosso inconsciente e pode trazer lembranças traumáticas ou lembranças boas.
É por isso que eu sempre falo, nós psicanalistas, vocês futuros psicanalistas precisam entender que existe gatilhos mentais que podem abrir nosso inconsciente. Isso é muito sério. Isso acontece com o seu paciente, acontece conosco também. Uma música, um objeto, uma comida, um cheiro de perfume de alguém que lembra outra pessoa. Esse cheiro pode ser traumático, esse cheiro também pode ser positivo. Teve outra pessoa que levantou a mão aí também. Quem foi? Quer perguntar? Sou eu, Fernando. Fala, Fernanda. É sobre a colaboração do nosso amigo, deixou lá no grupo essa semana. Eu nem entrei para analisar, não, mas eu vi, né? E com a sua fala, eu pensei, eu estou aqui imaginando o seguinte: existem sinais que a pessoa, que esse inconsciente, ele vai ser ativado e a pessoa vai fazer esses atos, essas atrocidades? Com certeza. Ah, Claro, existe os psicopatas, né? A psicopatologia, que já vem com eles, não tem cura. Eles riem para você, mas daqui a segundos ele arranca a sua cabeça. Existem pessoas doentes realmente, mas existem pessoas que tiveram uma infância tão traumática e viveram só com violência que um gesto, uma fala de alguém abre aquele gatilho de violência. São chamadas as janelas killer, né? Que é a janela assassina, que pode ser aberta. Todos nós temos uma janela killer na nossa mente. Só que pode ser uma janela killer ou uma janela light. Geralmente, quem tem uma consciência abre uma janela light. Mas existem pessoas que abrem janelas killer, janelas assassinas. Então, como eu falei aqui, existem objetos, cheiros, roupas, existem pessoas que abrem o seu gatilho. E esse gatilho do inconsciente pode ser de forma positiva ou negativa. Vamos lá? Continuando. Então, ele foi indicado pelo seu analista James e afinou-se pelo estudo do desenvolvimento infantil. E nesses estudos, ele foi supervisionado por menos e mais que Melanie Klein, uma especialista em psicanálise infantil. Tamanha era a sua confiança, deixa eu passar aqui, tamanha era a sua confiança em Winnicott, que o mesmo foi analista de um dos filhos. Olha só, ele é indicado pelo seu analista pessoal a ter análise com Melanie Klein. Melanie Klein, ele se afinou, ou seja, ele teve uma aliança terapêutica tão grande com Melanie Klein, eles se uniram de tal forma, o que aconteceu? Ela acabou supervisionando ele na pesquisa dele sobre infância, sobre psicanálise infantil. A ponto, depois ela teve tanta confiança em Winnicott, que ele foi analista de um dos filhos de Melanie Klein. Você vê que nós vamos crescendo, as pessoas crescem, começam a confiar nas outras. Uma coisa que eu quero falar para vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Estão me ouvindo? sim. Tá. Porque apareceu aqui que minha internet estava instável? Sim, está ótimo. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Nós precisamos, nós psicanalistas, você futuro psicanalista, nós precisamos não deixar nada imacular a nossa confiança que as pessoas têm. O psicanalista trabalha com confiança, aliança terapêutica. Nós temos que tentar, todos os dias, lutar pela nossa reputação, pela confiança que as pessoas têm em nós. Você vê o caso de Winnicott, que a Melanie Klein confiou tanto nele a ponto de entregar um dos seus filhos para ele poder analisar. Então, quando a gente fala em ética psicanalítica, a gente fala o quê? Que as pessoas precisam serem éticas, serem responsáveis, porque nós lidamos com alma. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando for tocar uma alma, lembre-se que você é apenas uma alma. É Jung. É igual as pessoas quando vêm atrás de mim e perguntam assim, professor,
eu consigo me formar em psicanálise em 3 meses, 6 meses? Eu respondo com outra pergunta. Eu falo para ela, você daria a mente da sua filha ou a mente de alguém da sua família para ser analisado, ser tratado como por uma pessoa que se formou em 3 meses, 6 meses e não passou pelo critério de Freud? A pessoa Aí eu respondo também, só interrompendo o senhor, professor. Jamais, nunca. As pessoas ficam pensativas, porque eu vou falar para você, eu já formei uma pessoa, vou falar para você, em 6 meses, eu formei, mas eu fazia a análise dela, um dia sim, um dia não. Ela maratonou, em 3 meses, ela fez todas as aulas, ela fez todas as atividades, e eu fiquei acompanhando ela. Em 6 meses, ela se formou. Freud formava as pessoas por cartas. Ele mandava estudos de casos por cartas. Hoje nós temos o Zoom, hoje nós temos hoje nós temos várias ferramentas para poder o quê? Para poder ajudar os nossos futuros psicanalistas. Vamos lá? Inspiração teórica ainda. Com o passar dos anos, Winnicott critica a concepção de sua mestra e desenvolve o próprio pensamento teórico e clínico. Desliga o microfone aí, por favor. Está saindo aqui. E a aula está sendo gravada. Vamos lá, liga quando quiser falar. Não, tranquilo, sem problema. Acontece comigo. Vamos lá. Não, tá aberto. Ele levou o fio. Opa, o microfone está ligado aí, hein? Deixa eu ver aqui. Vamos lá? Com o passar dos anos, o Winnicott... Tá bom. Opa, o microfone, estou escutando toda a sua conversa. Com o passar dos anos, Winnicott critica a concepção de sua mestre e desenvolve o seu próprio pensamento teórico e clínico. Isso aqui é muito interessante, que quando ele começa a criticar, não é uma crítica de falar mal, é uma crítica dele começar a desenvolver uma outra concepção, um outro pensamento em cima do pensamento teórico que ele tinha e a sua prática. Tá, dá uma olhada aí, gente. Abaixa o microfone, desliga o microfone aí, por favor. Por gentileza. Quem tiver com o microfone ativado, desliga, por favor. Só quando for falar, tá bom? Então, o que nós entendemos? Que nós temos mestres. Exemplo, eu tenho vários alunos, eu formei vários alunos, e os alunos não precisam estar de acordo com tudo que eu falo. Até porque nós somos mentes pensantes. Eu falo uma coisa, você desenvolve outra coisa em cima daquela. Para quê? Para crescimento. Pode haver até uma crítica de quê? De construção para você, a crítica sua, para você construir algo e crescer mais lá na frente. Então, foi isso que o Winnicott fez. Enquanto a Melanie Klein, não concentrava sua atenção no ambiente, isso aqui é de suma importância, psicanalistas. Preste atenção nisso. Olha a crítica dele. Enquanto Klein não concentrava a sua atenção no ambiente, ela concentrava mais no objeto, era a criança. Para Winnicott, e esta era fundamental. Isso é muito importante. A concepção de Melanie Klein, nós temos o estudo da Melanie Klein na nossa grade curricular. O estudo da Melanie Klein é de suma importância. De suma importância, porque ela nos ensina o quê? Ela nos ensina a lidar com a situação da criança, do objeto, nos ensina várias coisas. Mas o Winnicott vem nos ensinar sobre o ambiente, que para ele é fundamental. E isso é muito importante para o crescimento de uma criança, para o desenvolvimento. Eu sempre conto essa história, então eu tenho uma curiosidade aqui. Supostamente, a morte da mãe de Winnicott
tornou o Clay mais próxima a ele. Então, ele fez uma transferência e ela ficou como se fosse uma mãe para ele. Mas entenda, eu sempre falo uma coisa muito importante quando nós estamos falando de ambiente, situações na área da educação, sobre a formação, né, das crianças, desde o ensino fundamental, do ensino infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, porque o ambiente vai interferir muito na formação dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens. Se você pegar a situação de colégios públicos e colégios particulares, não estou generalizando nada, porque eu não tenho condições de generalizar, são apenas estudos, são apenas concepções e pensamentos que nós vamos montando com o tempo na educação. Então, você observa que os mesmos professores que dão aula no colégio particular, geralmente são os mesmos professores que dão aula no colégio público. O mesmo pensamento, o mesmo conteúdo. O que muda? Quer dizer que os professores do colégio particular são melhores do que o do público? Não, são os mesmos. O conteúdo são melhores? Não, são os mesmos conteúdo que é colocado pela BNCC. Mas o que acontece? É o ambiente. Eu sempre brinco. Vamos pensar comigo no ambiente de uma comunidade. O final de semana de um ambiente, de uma comunidade, de um jovem. O jovem passa sexta, sábado, domingo dentro da sua comunidade, vamos tirar aqui no Rio de Janeiro, dentro da sua comunidade, e na segunda-feira ele vai para o recreio, lá no intervalo, com seus amigos lá. E como é que é o bate-papo deles? Como é que foi o baile funk no final do dia, no final de semana? Pô, foi muito bom, cara. Tinha que ver os pancadões que tocava, tinha que ver o patrão, como é que estava lá, o chefe do tráfico, cheio de fuzil, cheio de mulheres. Aquilo é o ambiente deles. Todo mundo fumando, todo mundo se drogando. É o ambiente deles. Beleza. Vamos para o ambiente agora de um colégio da Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro. Um colégio onde tem pessoas com poder financeiro alto. Vamos imaginar como é que é um recreio, um intervalo de adolescentes de um colégio onde uma mensalidade é R$ 2.500, R$ 3.000 uma mensalidade. Vamos lá, no recreio. E aí, como é que foi seu final de semana? Meu final de semana foi muito bom. Papai teve um encontro de negócio lá em Paris, pegamos o jatinho e fomos para Paris. Eu aproveitei e passei com a mamãe, ainda treinei um pouco do meu francês. O outro vira e fala assim, meu pai é jogador de futebol e teve que ir em outro país para poder negociar a transferência dele. E acontece isso. E lá eu treinei o meu inglês. Então você observa que o ambiente vai interferir muito no desenvolvimento dessa criança. Vamos para os principais conceitos de Winnicott. Vamos para os principais conceitos. De acordo com o Winnicott, todo ser humano tem potencial para o desenvolvimento. E este é alcançado através da relação com o ambiente. Isso que eu acabei de falar. Para Winnicott, todo ser humano ele tem o potencial para se desenvolver. Porém, isso vai ser alcançado, esse desenvolvimento, através do ambiente que essa criança vive. O ambiente que essa pessoa vive. E esse tal do ambiente, isso vai interferir nas nossas vidas até o último dia, antes do teatro, antes das cortinas do teatro, da vida de cada um se fechar. Porque aquela frase muito interessante, nós somos o resumo das 5 principais pessoas que convivemos. Essas 5 principais pessoas que convivemos é o ambiente que você vive. Né? Diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Então, um conceito muito forte de Winnicott, que é muito bom para nós que somos psicanalistas, que eu sempre falo, quando você pega um paciente, você tem que vir traçando a linha emocional e a linha da psique dele, do nascimento até agora. Modelos, os pais, família, ambiente, criação, para que você monte esse quebra-cabeça do ser humano da psique. Alguém quer perguntar, falar alguma coisa?
Eu quero fazer um adendo Pode falar. na fala sobre o ambiente e principalmente o professor, tanto da rede pública ou privada, ele tem a possibilidade de influenciar na vida dos alunos. A minha filha, a vida toda, estudou em escola pública, a vida toda. E quando ela chegou no Fundamental 2, ela teve uma professora que falou sobre um processo seletivo aqui na minha cidade e os alunos que passavam por esse processo seletivo tinham a possibilidade de cursar o ensino médio numa escola particular e, junto ao ensino médio, fazer também o técnico. Sei. Então, a minha filha, ela pegou essa fala da professora, ela mesma fez a inscrição. Aí, no dia de confirmar a inscrição, eu fui nesse colégio com ela. Quando eu cheguei no colégio, que eu pisei no colégio, professor, eu pensei assim, gente, estudando isso aqui é um sonho. Porque é gritante, realmente, a diferença do colégio público para um colégio particular. E aí, a minha filha fez a prova, o processo seletivo, passou e foi chamada. E ela cursou o ensino médio dela todinho no colégio particular. Então, assim, isso influenciou muito, muito a visão dela de mundo, muito. Então, assim, realmente, o professor, se todos os professores, eu também sou professora, né? Se todos os professores tivessem essa mente de que um professor, a fala dele, como ele trata o aluno, ele tem o poder, né, entre aspas, de realmente influenciar o aluno. Porque eu vejo, infelizmente, professores na rede pública, e acontece de serem também professores de rede particular, que a fala dele na rede particular é uma e na rede pública é outra. É como se a pessoa praticamente usasse as suas duas personalidades, né? É aquela história, não, esse público aqui eu falo disso e para aquele público lá eu falo de outra coisa. Então, assim, é muito válido essa fala do senhor nessa aula, e seria ótimo que todos nós, professores, olhássemos com carinho para os nossos alunos, para as pessoas que estão aos nossos cuidados, porque são poucas horas que eles ficam conosco, mas são horas preciosas que a gente consegue influenciar no futuro. Isso é muito Obrigada, professor. Fernanda, porque eu tenho uma palestra sobre os alienados, né? Nessa palestra eu falo que existem 3 agentes alienadores de vida. O primeiro agente são os pais, que se não tiver uma consciência, uma concepção de vida bem formada, vai alienar essas crianças. O segundo agente são os líderes religiosos, né? Que muitas vezes vai oprimindo. E o terceiro agente são os professores, foi o que você falou. Um professor que é alienado, ele vai alienar seus alunos. Mas o professor que tem um coração, que olha os alunos como alma, ele faz isso que você fez com a sua filha. A minha esposa, ela é da rede municipal aqui do Rio de Janeiro, ela trabalha em creche. Ela é PEI aqui no Rio, fala professor de educação infantil. A gente sempre conversa, eu falo para ela assim, se as pessoas soubessem o tamanho da importância que você tem na vida dos filhos deles, porque o meu filho é de creche, o meu mais velho foi de creche e o mais novo, de 1 ano e 6 meses, já está na creche. Porque os pais entregam uma criança, um bebê de 1 ano, 1 ano e meio, na mão de uma professora, 7 horas da manhã, e só vai pegar às 16 ou às 17 horas. Você vê que esse professor, ele pode alienar desde pequeno uma criança, ou pode colocar essa criança com uma visão aberta para o mundo. Então, se todos os pais tivessem essa consciência do respeito por esses professores, tanto do ensino infantil, do Fundamental 1, do Fundamental 2, eu sou professor do Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, então você observa, se um professor tiver uma mente destrutiva, ele vai destruir uma criança. Mas se ele tiver uma mente que vai construir algo, um conceito novo, um conceito de liberdade para essa criança, isso é muito bom. Eu sempre falo para meus filhos, eu falo para o meu filho mais velho, vai para a escola, você precisa ensinar alguma coisa para alguém, você precisa aprender alguma coisa com alguém e se divertir, sem julgo em cima. Isso é muito importante. Muito obrigado pela sua fala, Fernanda. Mais alguém quer perguntar? Alguma coisa? Tá todos aí, gente? Ou não? Estamos aqui. Então vamos lá. Inicialmente, o ambiente. Eu sou apaixonado por Winnicott, gente. Isso é muito bom para nós que somos psicanalistas. Inicialmente, o ambiente é considerado a mãe.
ou alguém que exerce a função materna, apoiada também pelo pai. Isso é muito importante. Aqui está o conceito e aqui está o problema de muitos jovens, de muitos adolescentes, de muitas pessoas. Inicialmente, o Nicote falou que o ambiente da criança é a mãe, ou alguém que exerce essa função materna, mas também apoiado pelo pai. Porque o ambiente de uma criança, nós sabemos que a criança do zero, do nascimento até os 3 anos, não tem consciência. Então, qual é o ambiente dessa criança? É a sua mãe. Qual é o ambiente? Ou alguém que vai exercer essa função materna? O pai ou o apoiador. Porque quando você vai pegar as histórias de vida dos seus pacientes, o paciente que foi criado só pela mãe, ela tem um tipo de comportamento. Que foi criado sem o pai, tem um tipo de comportamento. Se foi criado junto a mãe e o pai, tem outro tipo de comportamento. Você vê que esse apoio do pai é fundamental no crescimento, até o processo do complexo de Édipo, o complexo do crescimento, do ensinar, do falar. Isso é muito importante. Então, nós temos que entender que se um paciente nosso não teve esse ambiente bom, aquilo que Melanie Klein fala também, seio mal e seio bom, se essa criança não teve um ambiente, ou seja, não teve uma mãe, ou alguém que exerceu uma avó, alguém que exerceu essa função materna ali presente, isso vai interferir no crescimento dessa criança. Aí vai cair naquela frase que o adulto é filho da criança. Isso é muito top para nós. Há 3 motivos para a formação do eu se apoiar na família: disposição e condição maior de favorecer o desenvolvimento, entorno constante, regular, amigável e não caótico, e tolerância diante as mudanças do ambiente. Ou seja, o apoio familiar, essa presença da mãe, do pai, da família, se for uma condição favorável, se for uma condição boa, um acompanhamento bom, isso vai ser o que em torno, se for amigável, se for bom, isso vai interferir no desenvolvimento dessa criança, que vai ser um adulto bem desenvolvido, porque você observa o que ele falou. Todas as pessoas têm um potencial para o desenvolvimento. O que vai interferir ela alcançar esse desenvolvimento é o seu ambiente. Então, isso é muito importante. Existem as mudanças do ambiente, as tolerâncias que vão acontecendo, mas a má formação do eu é o quê? É um ambiente caótico, é um ambiente ruim, é um ambiente que não dá condições mínimas para o crescimento. Ou seja, o que é a formação do eu? A formação da consciência, a formação de vida dessa pessoa. Então, se a pessoa tem uma presença de um ambiente materno, a presença de apoio do ambiente do pai, isso vai ajudar muito no crescimento dele, e de forma tremenda. Outra coisa, princípios dos conceitos de Dona Winnicott, isso é muito bom, é o Good Union Mother, ou seja, a mãe suficiente boa. É aquela mãe que sabe a hora certa para favorecer a ilusão do bebê e logo após a desilusão. Isso é muito interessante. O que é isso? O Good New Mother. O que é isso? A mãe suficientemente boa. É aquela mãe, porque você já viu? Eu fico viajando. Hoje ele está com 6 meses, mas eu sempre viajei com meus filhos. Os meus filhos sempre foram os meus laboratórios de psicanálise. Eu sempre viajei. Eu viajo quando eu vejo criança na rua, eu viajo, eu sou um amante por vida, por alma. Quando você pega um bebê recém-nascido, de alguns meses, você vê que o bebê ele fica com uma desilusão, ele olha assim, ele não tem consciência de nada. O ambiente dele, ele não sabe direito o cheiro, ele não sabe a visão direito. A criança, o bebê não sabe de nada. O interessante é que ele só vai ter a concepção do seu ambiente
de acordo com a presença dessa mãe. Esse olhar da mãe. A mãe favorece essa ilusão, porque o bebê não conhece nada que está em volta dele. Ele só conhece a mãe. Ele só conhece a mãe. A mãe é a figura de quê? De ilusão para ele. E depois, uma desilusão. Mas a mãe é aquela presença interessante que é tão lindo esse contato, essa presença de uma criança, principalmente com a mãe, porque a mãe é muito interessante. A mãe, ela sabe o choro de mamar, o choro de estar sujo, o choro de sono. Eu estou no meu segundo filho, parei aqui, graças a Deus, tá? Parei aqui, não vou tentar menininha ruiva, são 2 ruivos, Misael Silva Brasil e Azaf Silva Brasil parou por aqui, tá bom? Mas você observa, eu até hoje, eu estou com um filho de 11 anos e um ano e 6 meses. Eu não sei identificar direito quando o choro do Azaf é de dormir, quando é que está sujo e quando é que está com fome. Eu até tento, até porque muita coisa na cabeça, mas a mãe não. Às vezes a minha esposa fala assim, Elânia Brasil, ela fala assim para mim, amor, vai lá que ele está com fome. Dá um biscoito para ele. Eu falo, mas como assim? Eu vou lá, pego o biscoito e dou. Ô, vai lá que ele está sujo. Me ajuda lá. A mãe sabe, porque a mãe suficientemente boa, ela proporciona todo esse ambiente para a criança. Isso é muito bom. É muito bom para o crescimento, para o desenvolvimento de uma criança. E a mãe também, ela deve funcionar como ego auxiliar. Preste atenção nisso aqui, psicanalistas. Preste atenção nisso aqui, futuros psicanalistas, você que vai assistir depois, preste atenção. Eu estou gravando essa aula. Muito interessante. O que é ser um ego auxiliar? O que eu falei? A mãe suficientemente boa, ela funciona como um ego auxiliar. O ego é a consciência. A criança, o bebê, ela vem de uma ilusão. Ela não reconhece nada que está em volta dela. Ela só reconhece o ego auxiliar dela, que é a mãe. É o rosto da mãe, é a fala da mãe, é o gesto da mãe, é o carinho da mãe que vai auxiliar nessa consciência. Então, a mãe, principalmente a mãe, ou a pessoa que faz a função materna, ela é um ego auxiliar dessa criança. É ela que faz a ligação dessa ilusão com o ambiente da criança. Mas, professor, Michel, o que isso tem a ver conosco? Que somos psicanalistas, isso tem a ver com o consultório, isso tem tudo a ver. Preste atenção. Primeiro que nós temos que, no desenrolar do tal que cure, da cura pela fala, no desenrolar das associações livres, no desenrolar da anamnésia, nós precisamos investigar toda a vida do nosso paciente ou do nosso analisado. Como foi a aceitação da mãe com ele? Como foi a sua vida? Relacionamento com mãe, com pai? Como foi esse crescimento? Adolescência? Isso tudo vai ajudar no processo de cura, né? Até porque a gente não cura. Tem muitas pessoas que entram no consultório e falam assim, doutor, eu vim aqui para você me curar. Não, calma aí, eu não tenho cura. Você vai me dar as ferramentas para eu poder te ajudar. Amenizar todo o seu sofrimento emocional. Nós, psicanalistas, preste atenção nisso. A mãe, ela funciona como um ego, auxiliar. Ela que vai auxiliar em toda essa desilusão, toda essa ilusão da criança com o ambiente, é o cheirinho, é a fala, é o afago, tudo isso. O que nós, psicanalistas, somos para os nossos analisados, para os nossos pacientes que vêm? Nós somos um ego auxiliar. A pessoa, quando procura um consultório, a pessoa, quando procura um psicanalista, procura um psicoterapeuta, ela está o quê? Com o seu inconsciente aberto. Alguma coisa no seu inconsciente faz com que ela fique ansiosa, deprimida, com transtorno, síndrome do pânico e todos esses problemas emocionais. E ela não consegue ter essa consciência.
Nós, psicanalistas, Professor, seremos o que para eles? Um ego auxiliar. Nós vamos fazer esse intermédio do ambiente, do inconsciente, trazer para o consciente e abrir esse ambiente para eles. Está dando para entender? Está dando para entender isso? Isso aqui é muito importante para nós. Correto. A Ednaia, pode falar. eu queria Pode falar, Ednaia. um auxílio aí. Está me ouvindo? Está me ouvindo, Tudo professor? bem. Qual a orientação que a gente vai dar para esse paciente? Eu estou com uma paciente, não tem nada de ruim, me contou toda a história, mas ela é muito, muito ansiosa. Ansiosa que a ponto de sentir dor de cabeça, fica deitada o tempo todo. Quando eu fui conversando com ela, né, a gente foi voltando, cheguei lá na mãe, aí ela me contou que a mãe era muito baixa, chegava perto, a mãe só batia, a mãe só brigava e quem apoiava era o pai. Aí eu peguei e perguntei a ela no final da reunião assim, se fosse para você me falar uma coisa que você gostaria de ter, se fosse para você voltar no seu passado e falasse assim, eu quero viver isso, o que que você queria? Ela me respondeu assim, que minha mãe me abraçasse. Não. Aí está E aí? fonte de toda a ansiedade. E qual a orientação? Como que a gente prossegue nesse caso? A mãe dela está viva? Tá? Tá. Então, ela vai precisar ter uma conversa séria com a mãe dela. Ela precisa, porque muitas vezes a gente fala que se perdoa, que perdoa as pessoas, mas a gente não perdoa. Ela precisa resolver. Isso é muito interessante, né? 90% dos nossos traumas, eles são paternos. São os nossos pais que nos colocam. Isso é nítido. Uhum. Então você observa Eu tenho todas um as problema pessoas que assim, em chegaram casa até... com isso. Oi? Eu tenho um problema em casa com a minha irmã, que é totalmente revoltada com o que o papai fez com a gente, porque ele era pastor, dava moral mais para o pessoal da igreja e nós ficamos isolados. Eu consegui superar, a outra irmã minha conseguiu, mas a minha irmã mais velha, ela dá crises de choro, de enrolar toda, Segura. porque ela sentiu a... Segura. Vamos nessa sua... 53 anos. Segura. Vamos nessa tua paciente aí Então, primeiro. do pai, né, que eu quis dizer, foi Segura, vamos nessa sua paciente aí primeiro. Calma aí. Já abriu o ID aí, ó. Já abriu o ID, já foi a história todinha. Calma. Essa sua paciente, ela vai precisar. Ela tem treta com a mãe dela. O que é treta? Ela tem confusão. A maioria das pessoas que são ansiosas e deprimidas tem um foco. Tudo tem um foco. Então, ela precisa resolver. Enquanto ela não resolver essa treta com a mãe dela, a mãe dela não foi para ela, não foi uma mãe suficientemente boa. Não foi um ego auxiliar. Então ela precisa voltar lá na mãe dela, conversar com a mãe dela e falar tudo que ela sente para a mãe dela. E aí tem um processo de cura. Porque todas as vezes que ela lembra da história toda da mãe dela, abre o inconsciente dela, ou seja, ela só vive com o inconsciente dela aberto, por causa desse problema com a mãe. Você precisa orientar ela, que ela precisa procurar a mãe dela, só as duas sozinha. Sai para jantar, e ela vai precisar decepcionar a mãe dela. O que é decepcionar a mãe dela? Chegar e falar, levar no jantar. E se essa mãe não der abertura? Oi? E se a mãe não der abertura, não aceitar ela falar? Aceita. Ela vai aceita. Isso é ilusão que a pessoa bota na cabeça. Marca um jantar, as duas sozinhas, para conversar. E na hora do jantar, faz uma sobremesa gostosa, ou leva para um restaurante. Na hora do jantar, ela decepciona a mãe dela. Eu te trouxe aqui porque eu preciso te falar isso. Chora, conversa, porque ela está presa lá na infância dela. Uhum. Precisa resgatar ela falando isso, ela verbalizando isso para a mãe dela. Precisa ela falar isso. Porque se ela não falar isso, ela não vai se libertar desse problema. Então, isso é de suma importância para ela. E, em relação a você também, você conseguiu superar, porque você estudou psicanálise, porque você fez acompanhamento com a doutora Tânia Garcia, mas a sua irmã ainda não tem. E muitas vezes... Eu quis levar o exemplo da minha irmã, porque o senhor disse assim, que a maior parte é o pai, né? Eu falei, realmente é o pai mesmo, né? Eu tenho esse exemplo em casa, né? E Mas foi você desse vê que jeito, o né? pai,
ele é auxiliar, ele é um apoio. O ego auxiliar principal de uma criança é a mãe. É a mãe que faz esse papel. Nós, psicanalistas no consultório, fazemos esse papel de quê? De ego auxiliar para os nossos pacientes também. Porque eles vêm com esse inconsciente aberto, muitas vezes com esse céu aberto aí, surtado, e a gente precisa auxiliar. Ou seja, o ego é consciência. Auxiliar essa consciência que ele tem problemas no inconsciente dele que precisam ser resolvidos esses problemas. Então, nós precisamos fazer com que eles entendam. Outra pessoa, o que você entendeu como psicanalista, como ego auxiliar? Tem alguém que quer comentar? Professor Eduardo, Fala, Eduardo. eu queria fazer uma pergunta diante disso que o senhor está falando. Tudo bem, a filha foi lá, procurou a mãe, e ela precisa desse perdão. E quando a mãe ela é indiferente a esse pedido de perdão, ou seja, como ela se reconhece ou reconhece que não tem, que não fez nada, que não tratou mal, mas em compensação a filha sente isso. E não existe essa troca, né? Como é que fica essa situação? Porque muitas vezes a gente precisa ouvir do outro, eu errei, me perdoe. E quando não existe isso, como é que fica? Com a pessoa diferente. Aí, o que é o perdão? Nós pensamos que o perdão é para outra pessoa. O perdão não é para outra pessoa. O perdão é para nós mesmos. Quando a gente vai até uma pessoa e pede e libera de dentro de nós essa fala, Freud foi muito feliz nessa descoberta. A cura pela fala, tal que cure. Quando você fala, verbaliza a pessoa, ó, quando eu era criança, você me fez isso, você me fez isso, você me fez isso, isso, isso. Isso me magoou. A pessoa pode ficar indiferente. Você liberou o perdão para você mesmo, não é para a pessoa, é para você. Aí você entra com um processo de autoconhecimento seu. Ó, eu liberei perdão, eu sei o que me fazia mal, eu sei situações que minha mãe me fez mal, e hoje eu não vou mais viver com isso. Porque você liberou o perdão. Entendi. Quando você libera para a pessoa, não é para a pessoa, Entendi. é para você mesmo. E tem outras coisas Entendi, agora que entendi, sim. fazer. Tem outras coisas que Perfeitamente. pode fazer no Professor, consultório aqui. Entendi. Gente, são 11h20. Vamos fazer um intervalozinho para beber uma água, um café. Eu vou desligar o microfone aqui e volto. Daqui a, quer ver? 10, 15 minutinhos a gente volta. Tá bom, gente? Vamos lá. Ok, ótimo. Oi. como é que
Voltei. Vamos lá? Quem está aí? Vamos que vamos. Quem não desistiu da aula, quem está aí? Estamos juntos. Deixa eu mandar o link aí, Bruno, se você quiser entrar. Tô aqui Junto e também. misturado. Vou mandar o link aqui para o amigo que chegou aqui. Vamos lá. Pergunta. Vocês entenderam sobre o psicanalista ser esse ego auxiliar do seu paciente? Alguém quer fazer mais algum comentário sobre isso? Sim, entendi. E é muito importante. Uhum. Durante o estágio, eu atendi uma pessoa e durante as sessões ela se abriu e assim tão interessante que hoje nós temos uma amizade, eu com essa paciente. E no histórico da vida dela, ela sempre demonstrou muita revolta, um sentimento, sabe, de ressentimento também com a mãe, um histórico de vida muito complicado, muito difícil. E um dia eu falei com ela a seguinte frase, que ela precisava olhar para a mãe dela diferente e liberar o perdão. E nesse dia ela chorou, porque ela nunca tinha parado para poder pensar exatamente nisso, nessa questão de olhar para a mãe dela, para aquelas coisas que ela viveu com a mãe dela de uma maneira diferente e liberar o perdão, porque o perdão ele nasce primeiro na pessoa. Isso. Não é simplesmente chegar, eu vou pedir perdão e pronto, se a pessoa não me perdoar, como é que eu faço? Porque a partir do momento que o perdão nasce no nosso coração, nasce no nosso consciente e inconsciente. Vou desativar o microfone. Aí, vai. Continua, Fernando. Quando nós temos a oportunidade de chegar até essa outra pessoa e pedir o perdão, mesmo que momentaneamente a pessoa não perdoa, nós ficamos livres, realmente. Aquela pedra, aquela algema, aquele grilhão que estava prendendo, realmente some. E a pessoa passa a viver melhor. E hoje ela fala assim, Fernanda, você chegou na minha vida no momento certo, porque me redescobri como pessoa, aprendi como eu sou, como eu funciono, o que me faz bem, o que não me faz bem. Aí, geralmente, né, como nós somos psicanalistas, a pessoa volta, né, nos procura quando a coisa está pegando de novo. Aí eu sei, quando ela está quietinha na dela, tá tudo bem, mas quando a coisa pega, aí eu já sei, porque ela manda aquele bom dia tem uma segunda intenção. Mas o perdão, ele é muito importante, é uma das ferramentas que, assim, eu aprendi a usar, uso na minha vida, uso com as pessoas que eu atendo, e sempre faço também essa questão de pegar a pessoa e fazer com que ela olhe a situação toda, ela estando fora da situação, para ela ter uma visão diferenciada. Verdade. Isso é muito bom. Então, vamos lá. O Winnicott fala em compartilhamento de experiências. Isso é muito importante. Acabamos de falar, né? Essa experiência que troca é muito importante. A brincadeira traz oportunidade para o exercício de simbolização e é também uma característica humana. Essa brincadeira que a mãe faz, né, com essa criança, isso é um simbolismo, traz uma simbolização muito importante para esse bebê. E também é uma característica do humano, né? Essa brincadeira toda que nós fazemos, isso vai mostrar realmente o que o ser humano é, o que o ser humano quer. E ele falou muito dessa brincadeira, é muito importante. Continuando nos conceitos, os principais conceitos de Winnicott, esse aqui também é muito bom. Falso self. Diante a frustração de uma mãe insuficientemente boa, o filho quer que o ambiente faça o que não fez anteriormente. Isso é muito bom. O que é o selfie? O que é o selfie? Hoje as pessoas fazem selfie, né? Selfie é você tirar foto de você mesmo. Selfie é o seu rosto. A criança ela não conhece o seu rosto. A criança faz a selfie com a mãe. Agora, quando é uma falso selfie, uma selfie falsa, caracteriza uma mãe insuficientemente boa.
Existe a mãe suficientemente boa e é insuficientemente boa. Essa mãe insuficientemente boa, ela não faz com que a criança faça um selfie com ela. Então, o filho não entende o ambiente que ela está, não entende o que faz esse ambiente. Porque a mãe do bebê, o bebê não tem consciência, o bebê não tem ego. A mãe é um ego auxiliar, o bebê não tem consciência. Dos 0 aos 3, criança não tem consciência nenhuma. Você bota uma criança no prédio e fala assim, não pula, se você pular, você vai cair e vai morrer. Cai, papai. Você vira, ela pula. Não tem consciência. A criança, dos 0 aos 3, ela é um carro desgovernado. Nós que direcionamos, nós que dirigimos. A mãe, como ego auxiliar, vai dirigindo todo o ambiente, mostrando tudo. E dos 3 aos 7 se forma o caráter. O ambiente que está em volta, o caráter vai se formar, principalmente pela família, pelos pais, pela família, e depois a sociedade vai interferir aí nesse caráter. Mas se o caráter foi bem formado dos 3 aos 7, não adianta que lá fora não tire esse caráter. Mas a falsa selfie, o falso selfie, que é a mãe, existe muito isso. A mãe insuficientemente boa vai fazer com que a criança não tenha esse referencial, não tenha um ambiente. Falando nisso, o adulto é filho da criança. Se teve uma mãe insuficientemente boa, isso vai interferir em tudo. Acabamos de ter um caso aqui que a Edinaí falou. A mulher até hoje tem uma treta com a mãe, é uma mãe para ela insuficientemente boa, que não criou uma selfie boa, e hoje ela ainda sente ansiedade a ponto de ficar caída e deprimida. Os problemas psíquicos seriam, portanto, resultado de falhas graves nas etapas iniciais do desenvolvimento. Aqui está. Anota isso de novo. 90% das nossas frustrações, 90% dos nossos bloqueios mentais, eles são constituídos pelos nossos pais. Mas, professor Michel, vou ter raiva do meu pai e da minha mãe? Não, pelo amor de Deus. As pessoas não podem dar aquilo que não deram. Vou te falar uma coisa. Ontem eu cheguei em casa, você sabe que eu ensino sempre com a minha vida. Eu não dou exemplo de ninguém. Eu não estou esquentando com a vida de ninguém, é minha. Ontem eu cheguei em casa, fizemos uma surpresa para o Misael, peguei o Misael na escola às 7 horas da noite, tadinho, meu bebê de 11 anos, está estudando de 1h30 da tarde até 19 horas da noite. Fizemos uma surpresa. Já é a segunda semana que a gente faz isso. Eu e minha esposa estamos surpreendendo ele. Pegamos ele e levamos roupa, levamos tudo, levamos direto para o parque para ele se divertir. Se divertiu, obrigado, o menorzinho se divertiu. Papai. Quando chegou em casa, eu dei um piti. Eu fui pegar um negócio, ele não deixou, eu dei um piti, eu gritei com ele, psicanalista, CEO do Mente Renovada, o da Galáxia, gritei com ele. Minha esposa de psicanalista, falou, meu amor, para que isso? Quem gritava contigo quando você tinha 11 anos? Era casada com psicanalista, né? Tá aprendendo, virou uma psicanalista, professora, pedagoga. O que? Como é que era assim? Era seu pai? Eu falei, meu pai não. Meu ID abriu, não. Meu pai não. Meu pai, você falou da minha mãe, eu tinha 7 anos de idade. Então não tive essa figura. Não foi meu pai. Minha mãe, que de vez em quando falava gritando comigo, mas calma. Tal. Ela me trouxe essa consciência. Mas minha mãe foi uma mãe suficientemente boa. Ela que me mostrou todo o ambiente. Tudo que eu sei, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, depois de Deus, eu agradeço a minha mãe. Pouco que eu tenho hoje foi minha mãe. Minha mãe foi meu ego auxiliar e é meu ego auxiliar até hoje. É meu ego auxiliar até hoje. Aí você preste atenção. 90% dos nossos bloqueios, eles são paternos. Vem de pai e mãe. Então, se a criança não teve um ego auxiliar bom, não teve uma selfie boa, e teve uma mãe insuficientemente boa, não vou falar ainda do pai, se for o pai... É tão interessante. Se a mãe foi insuficientemente boa, eu não quero nem falar do pai, cara. Nada que eu falo é generalizando. Mas hoje, um adulto com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, todos esses transtornos psíquicos, é lá na falha do desenvolvimento na infância. Até porque o adulto, repete comigo, é filho da criança. Está preso. Outro conceito que ele colocou muito interessante
é o verdadeiro self. A mãe que se adequa de forma suficientemente boa. Não interfere de forma negativa no desenvolvimento da criança. Existe a selfie ruim, a falsa, e existe a selfie boa, né? Aquela mãe que está sempre ali, na ilusão da criança. Oh, coisa linda, bebê, lindo da mamãe. Ela não vai interferir de forma negativa no desenvolvimento. Então, preste atenção. Vou bater até o final da aula. 90% dos nossos problemas psíquicos, dos nossos bloqueios vêm dos nossos pais. Agora, se a mãe é suficientemente boa, adequada, ela não vai interferir no desenvolvimento da criança. E existem 3 agentes alienadores de vidas: pais, professores e líderes religiosos. Esses, se não forem libertos da sua mente alienada, vai alienar seus filhos. Eu treino meu filho sempre que eu posso. Estou com ele no carro, estou treinando. Às vezes eu falo assim para ele: filho, tu é feio pra caramba, mano. E meu filho é lindo, ele é ruivo, sabe? Ele é bonito, puxou a mãe. Eu falo: você é muito feio, filho. Aí ele fala assim: ah, para de bobeira, pai. Como é que eu sou feio, cara? Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu ensino ele. Outra coisa que eu falo para ele assim, às vezes eu falo assim: filho, tu tem uma cara de pobre, mano. Tu é pobre, tu não tem dinheiro. Ele fala: ah, pai. Eu ensinei ele a fazer isso como? Ah, pai, para de palhaçada. Eu sou filho do ouro da prata. Eu sou filho dele, cara. Hoje eu tô assim, mas eu vou ser mais rico do que você. Ou seja, eu não sou um agente alienador de vida. Aí ele falou assim para mim: pai, e Deus até usou um profeta para ele, né? Quem é religioso, quem entende, quem gosta, né? Cada um, eu sempre bato isso. A psicanálise não tem religião. Eu vou morrer, a minha concepção, e não vou mudar isso. O psicanalista tem a sua religião. Não vai nessa ideia. Ah, psicanálise cristã, psicanálise espiritualista, psicanálise é psicanálise. Método desenvolvido por Sigmund Freud para a interpretação do inconsciente. Com as ferramentas: interpretação do sonho, mecanismo de defesa, tal que cure, associação livre. Fora disso, corre, que é a procedência do mal. Então, preste atenção. Aí eu falo para ele assim: pô, cara, tu é muito pobre. Não, pai, eu sou filho do ouro da prata, eu vou ser tudo. Então, eu tento não ser um alienador. E a minha esposa também, ela não vai alienar meu filho de nada. Ela bota ele para ser guerreiro, para ser... Simplesmente ela saiu com 18 anos de casa para morar sozinha, para estudar sozinha. A gente não vai prender Misael de nada. Então, essa concepção de verdadeiro self é muito bom para nós no consultório. Se você pegar um paciente que ela não teve uma mãe suficientemente boa, vai te dar um trabalho, mas você vai ter que ressignificar isso nela. Levantar para ela uma figura de mãe. Deixa eu contar um caso para vocês aqui rapidinho. Chegou uma paciente para mim, ela chegou caída, cabisbaixa. Vou falar como ela chegou. Não tem nome, que você não pode dar nome. Cabelo todo todo bagunçado, sem batom, aquela olheira de tanta insônia, de depressão. Ela chegou para mim, sentava de lado, não olhava para mim. E não foi, tipo assim, só que quando a gente conta esses casos, a gente resume. Não foi assim de uma noite para o dia. Na primeira sessão, eu matei a charada e dei um choque de realidade nela. Depois ela ficou comigo. Depois ela sumiu, tá bem, de vida. Mas quando ela chegou, ela ficava caída. Eu falei: qual o seu maior problema? Ela falou assim: todo mundo que grita comigo, eu choro. Ah, quando ela falou isso, me deu um insight, eu dei um gritão. Mas por que tu chora? Se assustou, né? Ela se assustou, ficou parada e falou assim: é isso. Meu chefe grita, assim, meu marido grita, se meu filho gritar, eu choro. Eu falei: mas como assim? Por quê? Aí fui batendo nos modelos dela. Ela me disse que o pai dela era alcoólatra e bebia todos os dias. Ele saía do trabalho 7, ficava no bar até as 11, chegava em casa meia-noite. Quando ele já chegava gritando. O que a mãe fazia? Recolhia os filhos, ia para um quartinho, juntava com os filhos e começava a chorar. Modelo dela. Falei: o modelo dela é alienador. Só chorar. Quando acontece alguma situação de risco, ela chora. Eu virei e falei assim para ela: pensa numa mulher que você acha
que ela é empoderada, que ela é forte. Se alguém gritasse com ela, ela não deixaria. Ela falou assim, a Mulher Maravilha. Falei, então, mulher, a partir de hoje tu é a Mulher Maravilha. Quem gritar contigo, o que a Mulher Maravilha fazia? Ela pega o chicote, joga e puxa. Gritou contigo, tu dá uma chicotada na tua mente e arrebenta a pessoa. Nem que contigo, eu gritando no consultório. Ela virou e falou assim, doutor, por gentileza, não grita comigo mais, não. Eu falei, como assim? Ela não grita. Sou a Mulher Maravilha a partir de hoje. Falei, consegui. Desbloqueei ela. Tiramos aquela figura que ela tinha materna, de chorona, e levantamos uma nova figura. Não é para abandonar a mãe. É para agora você se libertar e ir lá ajudar a sua mãe. Porque as pessoas são vítimas também. A pessoa não pode dar aquilo que ela não recebe, aquilo que ela não teve. Beleza? Vamos partir. Alguém quer fazer comentário? O Wallace está aqui, ó. O Wallace Fry quer comentar. Caraca. Fala aí. Aqui vai dar microfonia. Que fácil. Não, eles estão ouvindo daqui, pode falar. Então, dentro disso que o professor colocou agora, faz total sentido, porque todos nós passamos por esse processo, né, de ressignificar a história. O que ele fez ali foi uma intervenção cirúrgica. Ele é um psicanalista que fica enrolando, porque quer prender o paciente no consultório. E ali ele não estava preocupado em prender ela no consultório, estava preocupado em entregar realmente cura para aquele ser. Porque quando você flui na abundância, a abundância volta para você. Mas quando você flui na escassez, você fica medindo palavras, enrolando ali, cozinhando, ao invés de ir direto, cirúrgico, direto ao ponto. E foi algo muito interessante que eu vi o professor aqui falando, retornando à questão do filho dele, que ele dava sempre uma pressão. Uma pressão para quê? Para que o filho também pudesse entender que não tem só o ponto positivo, tem um ponto negativo. Mas, independente dos pontos, ele tem que ter a consciência formada de quem ele é de fato. Quando ele não tem essa consciência, qualquer coisa que o outro fala, ele já valida dentro dele como verdade, mas é uma mentira. E todos nós que estamos aqui passamos por essa circunstância, né? Que validamos aquilo que é uma mentira ao nosso respeito. Então, nós, como psicanalistas, nós precisamos ter esse feeling, esse cuidado de zelar pela ética, pela moral, por aquilo que foi confiado em nossas mãos, porque isso é um dom de Deus, isso é um talento de Deus. Eu deixei de ser religioso para andar realmente sendo quem eu sou, porque quando você fica preso à religiosidade, você bota tabu, você estabelece vários conceitos que não tem nada a ver com o seu momento, com o seu agora. E aí você deixa de fluir, deixa de acontecer pelo simples fato de estar preso num mecanismo de defesa, num mecanismo que foi estabelecido ao decorrer do seu desenvolvimento. Então, professor, gratidão pela sua entrega, gratidão pelo seu empoderamento, gratidão pela sua clareza na entrega, sem mimimi, sem conversinha, porque a teoria está aqui, nós precisamos saber da teoria, mas nós precisamos pegar essa teoria e fazer ela se tornar tangente, algo palpável, algo que realmente se aplica, realmente traz transformação, gera vida. Então, gratidão, professor. Deus abençoe sua vida. Show de bola. Vamos lá? Mais alguém quer comentar? Vou ir para o objeto transicional, hein? Vamos lá? Objeto transicional. O que é isso, gente? Que troço é esse? Tem uma figura do ursinho aqui, tal. Na desilusão, nós sabemos que o bebê tem a ilusão e tem a desilusão. Nessa desilusão já é como se fosse já o bebê andando com as suas próprias pernas, começar a desilusão, a desagarrar um pouco da mãe. O meu está agarrado até agora, em 6 meses. Na desilusão, os objetos transicionais são fundamentais. São objetos de
Calma aí que saiu a apostila aqui, gente. Deve ter sido na internet. E o rapaz estava falando também. Quem está falando aí? Barros. E aí não saiu aqui. Fala, Eduardo. Não. Oi. É aproveitado que o senhor não saiu e ia conversar com o pessoal até o senhor retornar. Mas como tornou, deixa para depois. Tá bom. A gente troca essa ideia aí. Carregado. Tá com uma queda de internet. Voltou aí, gente, a compartilhar a apostila? Sim ou não? Voltou. Voltou, Tá, então vamos tranquilo. lá. Voltou, tá tudo de boa. Então, esse objeto que a criança elege, quando há uma separação, uma desilusão da mãe, ele começa, ou é um urso, ou é um carrinho, ou é um paninho, tá? Isso faz parte da desilusão, faz parte da separação entre a mãe. Eu me lembro que quando o Misael foi para a escola, para a creche, ele chorava muito. E minha esposa, ela usou uma bola para ensinar. A gente ensinava ele, pegava a bola e falava assim, ó, o Misael vai, jogou a bola, mas o Misael volta, a bola voltava. O Misael vai para a creche, mas o Misael volta para a mamãe e para o papai. Então, aqueles paninhos que a criança anda, aqueles ursinhos, carrinho, isso se chama objetos transicionais, tá? Existem pessoas que não saem dessa fase. Você vê se você não conhece algumas pessoas. Não sai dessa fase, ainda tem o travesseiro da infância, ainda tem o paninho, ainda tem pessoas que não saem dessa fase. Precisa fazer um trabalho também para ela se libertar dessa fase. Porque essa criança, ela acha que esse objeto é a própria encarnação da mãe. Toda criança que vai para a creche quer entrar com um brinquedo. Nas creches públicas, pelo menos a minha escola na creche do Rio, não pode levar brinquedo. Uma coisa é, para mim, na minha visão de psicanalista, errada, porque é a encarnação da mãe. Mas é lei, né? Vamos lá. Falando ainda do objeto transicional, são transicionais, pois estariam no espaço entre o mundo interno e o mundo externo, sendo os dois ao mesmo tempo e fazendo parte dos dois. Ou seja, o menino, a criança tem a parte interna e externa. Esses objetos que ele vai eleger como encarnação da mãe faz essa separação, esse espaço entre o mundo interno e agora o mundo externo. Porque até então, a criança estava acostumada com o ego auxiliar. A mãe que apresenta o ambiente, tudo. Agora ele precisa ir para um ambiente externo. E muitas vezes, para lembrar da mãe, ele usa esse objeto transicional, aquele paninho fedido, né? Aquele paninho sujo que a criança gosta. Então, eu conheço uma pessoa adulta que ainda tem um travesseiro assim. Lorde. Eu conheço. Então, o bebê está lidando com a separação da mãe, saindo de um estado unificado, percebendo o mundo de fora, sem deixar de manter um elo entre os dois mundos. Então, isso não é errado, não. Tá? Só precisa depois, se a pessoa não se libertou. Tem pessoas que estão presas lá ainda. Porque tem pessoas que você vai atender ela. Ah, não, porque minha mãe saiu para trabalhar e minha mãe deixou não sei o quê. E pessoas até hoje elegem objetos transicionais para ocupar o lugar da mãe e do pai. Vocês acreditam que tem pessoas que usam as drogas, as bebidas, para substituírem uma pessoa? Está preso nessa fase do objeto transicional. Está preso aí. E isso é muito forte. Muito forte. Muito forte. Calma aí, rapidinho. Professor, Oi! Quem fala? Esse é programa de televisão. Quem fala? Dinair, esse objeto transicional, no caso da criança que chupa o dedo, ou que às vezes belisca alguma parte do corpo, tem a ver também? Chupadeiro também. É um objeto transicional. Foi tirada alguma coisa dela na fase que não era para ser tirada.
Eu conheço a senhora que ela, quando ela está nervosa, ela começa a torcer a orelha. Também faz parte. Faz parte. Eu conheço uma pessoa que chupa dedo também. Só chupa dedo para dormir. Só para dormir. Só para dormir. Eu conheço. Vamos lá? Desenvolvimento infantil. Sua teoria do desenvolvimento infantil segue em 2 caminhos. Crescimento emocional do bebê corresponde à jornada latente da dependência absoluta à independência, passando pela dependência relativa. Ou seja, olha o crescimento emocional do bebê. O crescimento do bebê passa por uma fase de dependência absoluta da mãe, do ego auxiliar, e daqui a pouco passa pela dependência relativa, que ele começa a ter uma dependência relativa. Mas até então, ele depende da mãe para tudo, o bebê. Mas vai crescendo. Eu já atendi pessoas que elas são presas nessa fase, que ela até hoje depende emocionalmente da sua mãe para tudo, porque nessa fase não foi bem desenvolvida. Outra teoria, cuidado materno. Suas características e adaptações às necessidades específicas de cada fase do desenvolvimento. O cuidado materno é de suma importância para o desenvolvimento específico em cada fase do ser humano, porque senão vai virar um refém lá na vida adulta, um refém da infância, um refém da ausência, um refém da dependência emocional, um refém de tudo isso. Agora nós vamos fazer uma semelhança entre Freud e uma semelhança entre Winnicott, tá? Vamos lá. A semelhança para Freud. Durante a fase oral, né, a fase que a criança leva tudo na boca, considera a mãe e o mesmo como um só, né? Aquela situação da amamentação, né, que Freud falou, uma coisa que naquela época escandalizou todo mundo, e escandaliza alguns hoje, quando ele diz que a primeira relação sexual do bebê é com a sua mãe, né? Porque que dá prazer para os dois, né? A gente até brinca lá em casa, o WhatsApp só quer água e peitinho, água e peitinho, água e peitinho. Quando o bebê coloca a boca na mamica da mamãe ali, tem até uma imagem muito linda. Essa imagem também se relaciona a Freud e a Winnicott. Uma imagem muito linda na internet, que é o bebê no peito, e do peito da mãe saem umas raízes, né? Assim. Porque Freud falou que a primeira amamentação ali é como se fosse uma relação sexual, que dá prazer. Quando o bebê puxa, a mãe sente prazer. Quando o bebê sente o leite, ele sente prazer, né? E todas as vezes que o bebê mama, isso é muito massa, para os religiosos isso é tremendo. O bebê mama. Quando ele está satisfeito, ele fica vermelhinho, ele pega e dorme. E os adultos, quando fazem, querem, quando vai transar, quando faz sexo, eles transam, daqui a pouco fica vermelhinho e dá vontade de dormir. Freud falou isso. Freud falou também que a self é a completude do ser. Olha a semelhança. Aí vamos o que o Winnicott falou. O Winnicott falou que na fase do holding, o bebê considera a mãe e o mesmo como só. Lá na fase do holding, né? A mãe lá presente, que nós falamos. Então, olha a semelhança. A mãe e o bebê é considerado um só. É como se fosse a alimentação, um só. A self é a completude do ser. A mesma coisa que Freud falava. Porque Freud é a raiz, né? É a raiz ali, os ramos não só. Nós somos freudianos, tá? Gosto de Lacan, eu gosto da psicanálise, eu sou psicanalista. Agora vamos ver as distinções, as diferenças entre Freud e entre Winnicott. Olha só as diferenças. Ego deriva do inconsciente. Aí Winnicott vem e fala que o inconsciente deriva do ego. Tranquilo. Pulsões dirigidas para objetos. Papel central do relacionamento seria a satisfação. Sonhos são relevantes, que Freud falou. Aí Winnicott vai falar que bebê depende inteiramente do que lhe é oferecido pela mãe. Não está dizendo que está errado. Freud falou que papel central do relacionamento seria a satisfação. O bebê depende
de tudo que é oferecido pela mãe, mas há uma distinção aí, aí você vê que chega no mesmo conceito. Relação baseada no indivíduo ambiente e desconsidera os sonhos. E o Winnicott não trabalha com sonhos porque criança sonha sim, mas é mais complicado, porque nessa fase do desenvolvimento ali do ego auxiliar da mãe, que a criança não tem a consciência, para o Winnicott os sonhos não eram muito relevantes. Para Freud já era relevante. Tá? Aí aqui vem as atividades. Tá aí as atividades. Quem está lá no portal do Instituto Humaniza, está lá as atividades, na apostila também está a atividade. Atividade aí, ó, defina com suas palavras o conceito de Winnicott. Aí, segundo Winnicott, o que vem a ser objeto transicional? Terceiro, comente sobre o desenvolvimento infantil segundo Winnicott. 4. Cite com suas palavras as distinções e semelhanças entre Freud e Winnicott. É com suas palavras, não com as que estão na apostila. E eu leio todos que chegam. E eu já sei que está escrito nessa apostila, foi eu que criei. O que é o ego auxiliar? Com as suas palavras. E a sexta, avalie a aula e o curso, para a gente poder cada vez mais se feedback e ajeitando que nem hoje. Hoje é o mar. Nós estamos há 2 anos em direto aí com o Humaniza, com mente renovada, mas hoje é a primeira aula que eu faço pelo Zoom. Você tem ideia? Então, a gente precisa avaliando. Peço desculpa a muitos aí às vezes, manuseio, né, aqui do Zoom, mas vamos tentando fazer o melhor. Há alguma curiosidade, né? Existe o Centro Winnicott de São Paulo, lá na João Ramalho, em Perdizes. Aí tem uma frase aqui que é uma frase muito top. Olha o Winnicott, ó. Olha a frase. Eu quero encerrar a teoria com isso. O primeiro espelho da criatura humana é o rosto da mãe. A sua expressão, seu olhar, a sua voz. É como se o bebê pensasse, olho e sou visto, logo existo. É como se o bebê estivesse pensando, eu olho e sou visto, logo existo. Vou ler de novo. O primeiro espelho da criatura humana é o rosto da mãe. A sua expressão, seu olhar, a sua voz. É como se o bebê pensasse, olho e sou visto, logo existe. Donald Woods Winnicott. Aí está aqui a referência biográfica, a referência do professor está aí, que não me interessa muito isso. Perguntas e dúvidas. Estou aqui para tentar ajudar. Se eu souber, show. Se eu não souber, a gente procura e aprende junto, até porque eu não sou detentor de conhecimento. Eu sou apenas um facilitador. Outra coisa, deixa eu acabar com a minha fala para vocês começarem. Eu não tenho condições emocionais, espirituais, financeiras, psíquicas, acadêmicas para esgotar assunto nenhum. A minha função hoje aqui, nessas 2 horas e pouquinho que nós estamos no Zoom, é de colocar uma vírgula nos seus estudos, na sua mente, para que você busque cada vez mais. Eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Eu quero que vocês tenham aulas melhores do que a minha. Eu quero que vocês tenham consultórios melhores do que o meu. Eu quero que vocês sejam grandes. Finalizo com sem religiosidade, uma frase de apóstolo Paulo, que todos conhecem. Uns plantam, outros regam e outros colhem. Se quiser depois dar crédito por onde você passou, show. Se não quiser também, vida que segue. Tá? Porque eu não, vou falar de novo, todas as palestras, eu não tenho medo de perder o amor de ninguém. Eu só tenho medo de perder o amor de Deus. Fora disso, eu estou aqui como gerador de valores e autoridade na vida de vocês. Perguntas e dúvidas, temos muito tempo. Pode falar. Eu vou interromper o compartilhamento de tela, hein? Está aqui, vou interromper. Interrompi. Vamos lá? Dentro do que... O Wallace vai falar aqui, o Wallace está aqui presente. Dentro do que o senhor colocou na análise transicional,
que aqui nós estamos falando do objetivo da transição, isso também se aplica no contexto do adulto, daquele que casou e tem comportamento ainda com aquela dependência dos pais. Isso também se aplica na questão dessa transição mal feita, né? Total. Pessoas estão presas lá nessa fase ainda. E aí quer que a esposa seja mãe e a esposa quer que o esposo seja o pai. Ou vice-versa, né? Eu me lembro que uma vez eu dei um grito, logo no início, estou com 15 anos de casa, ela deu um grito. Aí minha esposa falou assim, meu pai nunca gritou comigo. Eu falei, não, sou seu pai, sou seu marido. Hoje eu não grito, eu tenho uma voz muito alta, gente, tá? Mas hoje eu tento me controlar ao máximo. Eu sou sanguíneo. Fala, Eduardo, fala, gente. Estou aqui, eu quero ouvi-los. Eu acredito que a aula foi excelente. E dúvidas, eu só tenho uma com relação ao dedo, que a colega já perguntou, né, com relação à transferência, de chupar o dedo. Mas, fora isso, a aula foi perfeita. Adorei, tirou todas as minhas dúvidas e, sinceramente, acredito que deveria ter outras bem mais do que essas, né? Isso é muito gratificante, é muito motivante. Agora, Eduardo, agora eu viciei no Zoom, filho. Eu comprei até a licença, porque o Zoom gratuito é 40 minutos só, né? Sim. Eu comprei a licença, filho. Agora eu vou ficar horas falando, gravando, e só falando. E tem um esquema. Coincidência, eu estava justamente pensando Professor, nisso. Oi, fala, Fernando. a respeito do objeto de transferência, necessariamente ele tem que ser tirado ou não, ou depende? Não precisa ser tirado, porque é uma encarnação da mãe, né? Com o tempo ele vai abandonar o normal. Ele começar a consciência, ele vai abandonar. Toda criança muda. Tem exceções que aí viram alguns transtornos que a pessoa traz. Ou fica presa lá na fase, ou quer trazer esse objeto com ele. Aquilo, se não causa dor nem para a criança e nem para o adulto, não está trazendo um transtorno, tranquilo. Mas você imagina um adulto andando com o nariz sujo o tempo todo. Vai ficar feio, né? Vai trazer um transtorno. Não dá. Então é preciso tratar isso. Tudo aquilo que não incomoda, que não traz prejuízo, não é transtorno. O transtorno é igual a ansiedade. A ansiedade todo mundo tem. Você fica ansioso por uma aula, você fica ansioso pelo encontro. A crise da ansiedade, o transtorno, a TAG, transtorno generalizado de ansiedade generalizada, é quando você começa a deixar de fazer coisas por aquela ansiedade. Aí você já não sai para o encontro, você passa mal, aí já vira um transtorno e precisa de tratamento. Mas a ansiedade, hoje, quem não é um pouco ansioso? Complicado. E eu super indico também um livro que é O Destravar da Ansiedade, ao qual eu sou coautor desse livro. O cara está fazendo merchan já do livro dele, ó. Eduardo, está fazendo merchan. Nem passou aqui para a gente ver a porcentagem, já está fazendo merchan. Vê se pode. Daqui a pouco ele vai querer liberar o link da Eduz. Isso não pode, né? Gente, ele vai querer liberar o link da Eduz aqui. Não compra agora, não. Só depois que ele falar quanto vai ser a porcentagem do mente renovado. Fala aí. Mas é muito bom, que vai falar justamente acerca disso, né? Porque você se conecta com a experiência do outro. E esse livro vai falar justamente acerca disso, de pessoas que viveram esse momento de ansiedade e que gerou alguns transtornos, e o que elas fizeram para poder sair desse quadro psicótico que, de repente, se despertou nelas. Show de bola. A gente vai conversar e depois eu vou botar o link aí. Gente, vamos tirar uma foto? Abre a câmera aí, por favor, para a gente tirar uma foto aqui, todo mundo. Eu não sei como é que faz para aparecer todo mundo, mas vamos lá. Só vim para outra tela. Eu tiro aqui. Abre aí, gente. Tem mais. Zeus, Camargo, abre aí. Para a gente tirar uma foto aqui. Vai para as redes sociais.
Ou a rede da inveja? Fernanda, cadê a Fernanda? Cadê a Cláudia? Fernanda está aí. Fernanda é a nossa psicanalista da sociedade lá de Barra Mansa. Ô, Fernanda, você manda um recado. Gente, eu amo estudar. Ô, Fernanda, você manda um recado para o seu esposo, o Michel? Ele já me chamou várias vezes, pede perdão a ele. Quando ele manda mensagem, sobe um montão de mensagem, eu não consigo responder. Fala para ele que eu vou fazer uma consulta com ele, para ele ficar tranquilo. Pede para ele me chamar de novo. Tá bom. Cadê a gente? Bom. Tem mais gente aí para abrir, só tem um. Para mim, você tá aparecendo quantos aí, Wallace? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 7. Continue. O povo não quer tirar foto, não. Tira aí, gente. Printa aí, eu vou printar aqui. Aí, a Fernanda abriu lá em cima. A Edinaí está aí. Aqui. Professor, Oi? o senhor falando sobre o paninho, né? Eu queria tanto, o senhor falando sobre a criança que usa o paninho, o ursinho, eu pelejei para meus filhos, eu achava tão bonitinho ver aqueles meninos que ficavam com a babá ali, com aquele paninho, e eu com meus filhos presentes na vida deles o tempo todo, né? Eu dava o paninho, eu dava o bichinho, nunca quiseram, era grudado só em mim, mas eles tinham eu 24 horas, agora eu entendo. Você vai assistir. Nós temos a carteirinha de psicanalista. É informação. A sua já está pronta, Eduardo. Eu tive um problema com os Correios. Eu vou ver se essa semana eu ajeito. Os Correios levou, no meio do caminho eles me devolveram. Já 2 vezes. Todos eram 4 de Pernambuco que eu enviei. Chegou no meio do caminho e eles me devolveram. Eu não sei o que aconteceu. Uhum. Eu tenho que ir lá nos Correios para resolver com a menina lá. Mas essa semana eu vou resolver. Não, sem problema. Sem problema. Eu vou enviar por outra plataforma. Mas você que aqui é a nossa carteira de psicanalista, tem psicanalista em formação e psicanalista formado, tá? Você que quiser... Coloca no rumo da tela aí, porque tá fora. Nós não estamos vendo. Ó, aí... Aqui é a carteirinha do psicanalista, tem informação. Aqui tem todas as formações atrás do psicanalista. Tem o tirante personalizado do Clube Mentia, da Sociedade Mente Renovada. O aluno você pode adquirir como aluno, psicanalista em formação já vai com o registro definitivo da sociedade, vai com o registro. Quando você se formar, permanece o mesmo registro. E tem de filiados. Você que quiser aí, indicar para os seus amigos psicanalistas, pode indicar a Sociedade Mente Renovada. O nosso site está com um probleminha, gente. Entrou vírus, está em manutenção. Tá? Possivelmente, no próximo mês, nós vamos fazer uma turma de auriculoterapia online presencial aqui. Próximo mês. Também estou com 2 situações aí que me foi passada ontem. Deixa eu passar aqui para vocês. 2 cursos muito interessantes. A maioria dos psicanalistas vão ter consultório. Ou tem igreja, ou tem algum espaço público. E eu tenho um psicanalista aqui, ele se chama Ronaldo. A da Dinaí ainda é do modelo antigo. Mas depois a gente vai trocar. A sua de terapeuta floral... Professor, aí já vem junto. A terapeuta floral já vem no modelo do psicanalista e no verso terapeuta floral ou é 2? A de terapeuta floral já vai vir no modelo novo para você, terapeuta floral. Aí, deixa eu falar, o Ronaldo, psicanalista, ele é tenente do bombeiro. Ele falou 2 cursos de suma importância para nós. O primeiro é de prevenção ao incêndio, porque se você tiver um consultório, você tem que entender como é que mexe no extintor, porque tem gente que tem extintor, mas não sabe mexer. Aí ele quer dar esse curso online, tá? Estou vendo o valor, não vai ser um valor absurdo. E também um curso de primeiros socorros. Ele estava me dando uma ideia. Porque, exemplo, você está lá com a pessoa, conversando com a pessoa abre o inconsciente dela, fica emocionada, cai lá, você não sabe o que fazer. Então, nós estamos montando, vai ser 2 cursos online. Contra incêndio, aprender a mexer com o extintor, você pode usar no consultório, na igreja, onde quiser, na sua loja, e também de primeiros socorros. Ele vai dar online, teoria e prática. Aprender a fazer uma massagem cardíaca. Eu vou fazer esse curso, que eu não tenho primeiros socorros. Aí ele me ofereceu para a gente fazer pela sociedade.
Então, vai acompanhando aí pelos grupos de filiados, que vai vir essa novidade aí. Vai ser online também. É tanto curso de prevenção a incêndio e aprender a mexer com o extintor e também de primeiros socorros, tá bom? E próximo mês, talvez, a gente tenha a turma de auriculoterapia, online e presencial aqui na Taquara. Ó, quero agradecer a presença de vocês por ficarem aí 2 horas e pouquinho me ouvindo. E nós vamos manter sempre contato pelo Zoom. A próximo mês a aula também vai ser pelo Zoom. E vou marcar, para quem fez terapia floral, um dia desse aí vou fazer uma aula no Zoom para a gente tirar dúvidas. Fiquei muito feliz pela receituário da Edinaí, pelo floral que ela fez dela, ficou lindo. Eu gosto disso. Eu dei uma aula aqui, Wallace, do sábado passado, passado retrasado, sobre florais de bar. Todo mundo já fez seu receituário, já está receitando, está trabalhando, fez seu floral. Eu gosto disso, eu sou uma vírgula. E a pessoa vai embora. Eu tenho uma aluna que hoje ela tem uma empresa enorme de florais. E é bênção para ela. Eu só dou a certificação, ensino o caminho e a pessoa vai embora. Então, gente, boa tarde para vocês. Fiquem na paz, que na paz eu Boa fico. tarde, obrigada. Hoje ainda tem o jogo do Mengão com o Fluminense. Hoje é o primeiro jogo da final, hein? Eu sou flamenguista e estou preocupado com o time do Fluminense. Um abraço. Valeu, professor. Ótima aula. Muito Flamengo obrigado. e arrocha o pé que o negócio está feio com o Flamengo. Valeu aí. Obrigado a todo mundo por ter participado. Fica É na sempre paz. bom ter uma sala de